Cada um de nós vai poder entender o que eu estou falando agora. Então, realmente aguarde, vai deixando realmente seu coração se preparando para chegarmos até lá. Não é verdade? Então, ontem a nossa irmãzinha partilhou para nós, trouxe para nós a grandiosidade do amor de Deus. E nós saímos daqui realmente repletos, né? Cheios, até porque nós falamos, nossa, eu sou cara, né? Eu sou a pessoa, né? Deus me ama, fez tudo aquilo por mim, né? Eu sou eu, então quer dizer, Ele me escolheu. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que também chama a nossa atenção. Hoje nós vamos falar, aliás, sobre 3 temas. Então nós vamos sair daqui amanhã, tá? Eu falo pouco. Então nós vamos falar sobre pecado, vamos falar também sobre salvação e vamos falar sobre o senhorio do Senhor. Assumir esse Senhor como Senhor da nossa vida, né? E todos nós somos pecadores. Eu já vou começar falando isso. Todos nós somos pecadores, tá? Mas como pecadores, nós somos muito amados, pertence a Deus. Por isso que a nossa irmãzinha trouxe para nós ontem, ela trouxe até a história de Paulo. Falou para nós lá de Saulo, da desobediência de Saulo. Mas quando ele teve seu encontro pessoal com Jesus Cristo, Saulo passou a ser um novo homem, uma nova criatura. Então, se Jesus Cristo fez com Saulo o que fez, para cada um de nós, né? Nós somos até melhor que Saulo. Saulo é bem piorzinho que nós. Cometeu coisas muito mais graves do que cada um de nós. E mesmo assim, diante de tudo aquilo que ele fez, Jesus Cristo usou de sua misericórdia para ele. E usa também da sua misericórdia para com cada um de nós. Então, todos nós somos pecadores. Isso é verdade. Mas Deus ama o pecador. O que Deus não ama é o pecado. É a ação de agirmos contrária à vontade de Deus. Isso Deus não ama em nós. Mas ama a cada um de nós como pecadores que nós somos. E para que nós possamos entender o que é o pecado na nossa vida, o que é que o pecado traz. Porque todas as vezes que nós tomamos uma atitude em nossas vidas, essa atitude que nós tomamos, ou essa resolução, ou essa decisão que nós tomamos, vai trazer alguma consequência na nossa vida, não é verdade? Né? Se a gente sai de casa de manhã, a gente vai lá na Casa Bahia, né? E a gente entra lá e encontra aqueles vendedores, eles oferecem tanta coisa bonita pra gente, não é verdade? E a gente se encanta, a gente compra, e aí ele fala que eu vou dividir em 2 prestações, e a gente vai embora, não pagou nada, mas dá o carnê junto, né? Não é verdade? Então, nós ficamos felizes por adquirir um bem, o bem que nós queríamos. Mas o fato de adquirirmos aquele bem tem uma consequência, não tem? É o pagamento daquele bem. Muitas vezes nem para pra pensar no nosso orçamento, a gente já foi lá e fez, e aí chega em casa, nós mulheres, né? Contar como esse marido, sabe, amor, tá fazendo uma Casa Bahia, sabe? Né? Mas assim, todo ato, todo gesto, tudo aquilo que nós fazemos, vai ter uma consequência. Acontece também com o nosso pecado, com a nossa desobediência, né? Quando eu acho corretamente, isso vai ter uma consequência positiva para a minha vida. Quando eu acho erroneamente, isso vai ter uma consequência negativa para a minha vida. Então, se nós vamos entender essa noite é isso, né? O pecado é uma desobediência. E justamente o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, né? Deus falou para Adão, você pode usufruir de tudo que tem no paraíso, mas não pode ir até lá e comer o fruto daquela árvore. E o que Adão fez? Adão foi até lá e comeu daquela árvore porque ele deu ouvido a terceiro, não parou para ouvir a Deus. E ele queria ser igual a Deus. Então, pela primeira desobediência de Adão, o pecado entrou em nossas vidas. E nós também, né, como carne, né, como parte de Adão, porque somos parte de Adão, nós também pecamos. E todas as vezes que nós pecamos porque nós desobedecemos a Deus. E para que nós possamos entender e compreender e aprender a fazer o certo, nós precisamos entender o que é pecado, né? E nós vamos entender isso essa noite, tá bom? Então, para que nós possamos entender, pecado é todas as vezes que nós desobedecemos a Deus. E nós vamos dividir o pecado nessa noite em 2 tipos de pecado. Mas isso é só a palavra de Deus que nos fala. A nossa Igreja Católica, ela foi muito caridosa para conosco, porque ela dividiu o nosso pecado em 2. Pecado venial e pecado mortal. E nós vamos entender nessa noite o que é um pecado venial e o que é um pecado mortal. Para que nós possamos realmente nos aproximar cada vez mais do nosso Deus e do nosso Pai. E o fato de sermos pecadores, de sermos desobedecidos, não nos dá essa condição de nos afastarmos totalmente de Deus. Porque o nosso pecado, a nossa desobediência, nos afasta de Deus. Porque naquele momento em que nós pecamos e tínhamos consciência daquele pecado, nós nos afastamos de Deus. Né? Fazemos algo que não era bem aos olhos de Deus. Mas Deus vai nos ensinando através da sua palavra, e para isso nós estamos fazendo esse crescimento,
para entendermos a forma e da maneira correta de, se eu desobedeci, pela misericórdia de Deus, eu posso chegar de novo até o seu coração. Eu posso adentrar de novo na graça de Deus. Porque alguns pecados, meus irmãos, vão nos tirar da graça de Deus. E isso é muito sério. E quando nós estamos fora da graça de Deus, nós estamos só na nossa carne. E só na nossa carne nós somos só pecados. Né? Nos afastamos do divino, daquilo que Deus quer para a vida de cada um de nós. Mas nós vamos entender e compreender que mesmo cometendo alguns pecados, que quebra essa aliança entre nós e Deus, porque Deus fez conosco uma aliança, né? E uma aliança que é um ciclo fechado, não há nenhuma brecha, nenhuma vaga nela, não é verdade? Para qualquer lado que nós virarmos, nós vamos ver que ela é totalmente fechada, é um ciclo, né? Mas quando nós cometemos um pecado grave, nós quebramos essa aliança. Quebramos essa aliança com Deus. Mas Deus vai nos mostrar, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, que mesmo quebrando essa aliança com Ele, nós podemos receber ainda a sua misericórdia e diante dEle, né, nos apresentar como pecadores que somos, com os erros que nós cometemos, e Ele vai nos dar graça de podermos nos reconciliar para com Ele, para começarmos realmente a voltar a estar junto com o nosso Deus. E não temos só carne, mas temos carne, mas também temos espirituais, porque a nossa parte espiritual pertence a Deus, né? Então, para nós começarmos, vamos pegar conosco, pegar aí o livro, a nossa Bíblia, né? E vamos dar uma olhadinha para nós começarmos a entender o que é esse pecado e o que Deus quer nos dizer, aquilo que Deus tem a acrescentar em nossa vida nessa noite, para nós podermos compreender quando nós caímos no pecado, quando nós estamos errando e quando nós buscamos acertar. Livro de Gálatas, capítulo 5, livro de Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21. Aí nós vamos começar a buscar entender dentro da palavra de Deus o que é esse pecado. O que é que nos afasta de Deus? O que é que faz com que nós pela nossa livre escolha, porque nós escolhemos livremente, né? A palavra de Deus fala que Deus deu a cada um de nós o livre arbítrio. Ou seja, eu decido se eu quero ir para o caminho da direita ou eu decido se eu quero ir para o caminho da esquerda. Para quem não achou, livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Para que nós possamos entender, né? Eu sei que isso aqui é um pecado, e agindo dessa forma, eu vou estar na desobediência, eu vou estar distante de Deus. E Deus não quer nenhum de seus filhos distante dele, longe dele. Deus não quer nenhum de seus filhos vivendo realmente nessa vida de isolamento. Não nascemos para viver isolados de Deus, mas nascemos para viver juntos de Deus, junto com Ele, o tempo todo, né? E é isso que Ele vai falar para nós. Então, para quem já pegou aí na sua Bíblia, aqui nessa carta aos Gálatas, Paulo nos fala de maneira até bastante severa. Ele vai nos explicando e vai nos falando, ele já começa realmente nos alertando. Ele fala para nós assim: olha, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidas, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas os previno, como já os preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que ficar muito atentos. É a palavra do Senhor que está falando para nós. Está nos orientando, está nos ensinando, está falando: olha, Laudicéia, se você for por esse caminho, se você fizer essa escolha, você vai estar distante de Deus. Você vai estar perdendo a graça que Deus já deu para você. Você vai estar se distanciando de Deus. Com as suas atitudes, com os seus gestos errados, você pode estar quebrando essa aliança que Deus já fez com cada um de nós. E a refez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar muito atentos. Ele começa a falar para nós: ora, né? Presta atenção, essa palavra é para que nós possamos realmente guardar no nosso coração e entender que, como pecadores que somos, nós temos toda a condição de, buscando nesse Deus que tem amor e verdade e misericórdia, de nos separarmos do pecado, de aprendermos a viver longe desse pecado ou dos pecados, para podermos viver cada vez mais perto de Deus. E no Catecismo da Igreja Católica, ele faz justamente para nós, dá uma definição para nós do que é pecado.
E ele nos fala, né, que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta, é uma falta ao amor verdadeiro de Deus e para com o próximo. E muitas vezes por causa de um apego perverso a certos bens. Às vezes nós nos apegamos a coisas materiais, e por essas coisas materiais nós pegamos muitas vezes contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Né? Quantas vezes nós temos um objeto que é nosso, e nós gostamos tanto daquele objeto, e aí de repente o irmão nosso vai lá, né? Fala irmão, de convivência mesmo do dia a dia, vai lá e pega aquele objeto nosso, não pede licença, né? Pra gente. E isso causa tanta mágoa ao nosso coração, né? Tanta revolta, né? A gente fica tão chateado, porque sei lá que ele pegou. E a gente fica deixando aquela raiva, aquela mágoa crescer tanto dentro do nosso coração, que a gente acaba pecando contra aquele nosso irmão, desejando muitas vezes até um mal para ele. E nós não devemos fazer isso, né? Errado. É claro que se alguém pega algo meu emprestado, é algo que eu gosto, vai me ferir, vai me machucar. Mas quando eu busco dentro da sabedoria de Deus, eu vou entender, Senhor, eu já te conheço, eu já caminho contigo. E por mais que ele tenha fé com aquele objeto que é meu e é tão valioso, né, eu vou ter que entender, vou buscar compreender. Meu coração está ferido, Pai, mas eu não vou desejar nenhum mal também, né? Para que a gente realmente possa aprender. Às vezes nós entendemos como pecado coisas muito grandes, mas nós cometemos muitos pecadinhos no nosso dia a dia, né? Muitos pecadinhos. Para nós que somos esposa, né? Nós somos esposas, quando nosso marido chega do trabalho, né? E vai deixando pelo caminho, né? Bota, a meia, né? Sabe de fora do lugar certo, mas deixa fora do lugar. Aí vai lá no banheiro, vai tomar banho, o banheiro está todo limpinho, todo bonitinho, toalhinha. Aí sai do banho com aquela toalha destacada e joga lá sobre a cama. Deixa lá sobre a cama. Aí a gente vai e pensa assim, né? Nossa, por que será que ele fez isso? Eu não vou fazer também, não vou tirar. Ou então nós vamos até lá no quarto, tiramos a toalha, mas tiramos no nosso lugar e jogamos no cabelo. E a gente vai dormir no molhado, né? Assim? E não é uma coisa tão simples no nosso dia a dia. A botina está lá, no meio do caminho, eu passo até toco nela, mas chuto ela em outro lugar, não tiro dali. É uma coisa simples, corriqueira, né? Mas nós fazemos. Isso é pecado. Sabia que é pecado? É. Porque eu estou deixando de cumprir aquilo que Deus quer com o meu coração. Deus quer o meu coração transformado. E se eu peco porque o marido pecou, eu não vou fazer diferente do que ele fez. Talvez ele tenha feito porque é distraído, né? O homem é distraído, é verdade? Não deveria ser. Viu, homem? Mas vocês são distraídos. E às vezes na nossa ignorância, porque nós agimos de uma certa forma na ignorância e nós cometemos outro pecado. Em vez de ir lá e falar, olha, você deixou fora do lugar, você está tirando. Mas na próxima vez, a coisa não está certa, a coisa não dá para ficar sobre a cama, tá? Mostrar que nós dormimos. Né? Então, faz lá no banheiro de volta, põe nada de serviço para secar, fazemos a nossa parte, não pecamos e ainda ajudamos o marido a se organizar. É verdade? E são pecadinhos do nosso dia a dia? Não, é difícil tomar essa atitude? É, porque é mais fácil a gente agir como o mundo nos manda. Como o mundo faz, todo mundo faz. A minha vizinha está lá gritando com o marido dela, vou gritar com ela também. Não vou gritar com ela. Eu preciso entender que talvez a minha vizinha não conheça ainda Deus, não entenda, né, que o que ela está fazendo é uma desobediência a Deus, E quando nós passamos a obedecer a Deus e entender, nós começamos a nos transformar. Então, nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nós precisamos realmente buscar essa transformação. E às vezes nós nos preocupamos com aquele pecado maior. E não nos preocupamos com esses pecadinhos no nosso dia a dia, né? E a palavra que é tão clara, nós pegamos até com o nosso próprio, pequenas coisas. E no Salmo 50, no versículo 6, vai falar justamente para nós, assim, peguei contra ti, Senhor. Contra ti somente pratiquei o que era mal aos teus olhos. E quantas pequenas coisas nós praticamos que é mal ainda aos olhos do Senhor? Quantas pequenas coisas, né? Nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado do nosso falar. Temos que ter cuidado com as nossas ações. Na nossa boca não cabe palavras que o mundo aí fora fala, palavras feias, palavras de baixo salão. Não cabe na nossa boca porque é pecado, gente. É pecado. De nada adianta falar assim, eu caminho com Deus, eu conheço a Deus, eu sou filha de Deus, sou no templo do Espírito Santo, mas eu deixo que da minha boca saiam palavras que não representem Deus. Deus não nos deu os nossos sentidos para que nós usássemos ele para o pecado, mas nos deu os nossos sentidos para que nós pudéssemos usar para o bem. E quando nós realmente usamos as nossas palavras de maneira torpe, nós estamos pecando. E isso são pecados veniais. Pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, se não estivermos vigilantes, se não realmente buscarmos em Deus, né? Estar sempre pertinho dele e falar, Senhor, não. Usar a nossa consciência, né? Aqui fala que é uma falta contra a razão.
Quando nós paramos para pensar, nós agimos de forma de maneira diferente, não é verdade? Se eu sei que eu vou fazer algo de errado com meu irmão, mas aí eu paro e penso, eu tenho esse intervalo, eu uso da minha razão, eu escolho se eu quero fazer aquele errado com ele ou não. Mas se eu me deixo levar só pela minha emoção, na hora da raiva, né? A Maria fez, eu vou fazer também, assim? Não quero nem saber, eu vou agir dessa forma. Não, eu estou agindo só pela minha emoção, a emoção da raiva, do ódio. Quando essa palavra que Deus soltou lá do povo, né, lá em Gálatas? O ódio, a mágoa, o ressentimento, a intriga, não faz parte de Deus e não deve fazer parte de nós. E às vezes nós só nos preocupamos com aquilo que é muito grande, que aparece aos nossos olhos, aparece aos olhos dos outros. E vamos nos esquecendo dessas coisas pormenores do nosso dia a dia. E se nós não tivermos cuidado, nós afasta de Deus. O primeiro pecado realmente foi por essa desobediência de Adão, né? Adão quis ser semelhante a Deus. E quando nós também desobedecemos, nós também estamos cometendo um pecado, não igual ao que Adão cometeu. Pecado também.